Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar o primeiro dos cadernos lançado pela Vide Editorial, o ponto de partida da metafísica do Joseph Marechal, que é esse caderno aqui, tá? Mas antes de falar do caderno em si, do que ele traz nesse primeiro volume, tá? Eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Depois que vocês verem um vídeo, eu vou deixar na descrição dele o link no qual vocês podem estar adquirindo os cadernos, essas obras, com o cupom de desconto que pode ser utilizado não só na compra desses cadernos, mas em qualquer compra que vocês forem realizar ali no site da Vide Editorial, tá bom? Então, nesse vídeo especificamente, eu vou falar sobre o caderno número 1, tá? Que essas lições são sobre o desenvolvimento histórico e teórico do problema do conhecimento. Esse caderno 1 ele vai da antiguidade até a Idade Média, tá? Mas antes de detalhar os pontos aqui e falar um pouquinho sobre esse caderno número 1, eu vou falar um pouquinho sobre o autor. Tá aqui os dados, né? É um autor belga, tá? Nasceu em Charleroi em 1895. Ingressou na Companhia de Jesus, ou seja, era um padre jesuíta. Doutorou-se em Ciências Naturais pela Universidade Católica de Lovaina em 1905 e em 1908 foi ordenado sacerdote. Para especializar-se em psicologia experimental, trabalhou no laboratório de Wilhelm Wundt em Munique em 1911, por incluir e superar o idealismo de Kant em sua abordagem da obra de Santo Tomás, inclusive corrigindo as fragilidades do tomismo tradicional. Marechal foi considerado o fundador do tomismo novo e dinâmico chamado tomismo transcendental. O primeiro volume, o ponto de partida, foi publicado em 1922 e o último póstumamente em 1947. Sua obra influenciou vários filósofos, dentre eles Andermark, Bernard Lonergan e vários outros. Bom, então, dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre esse primeiro caderno. Bom, a questão do conhecimento, de como o ser humano adquire o conhecimento, a apreensão da realidade, é algo que é discutido desde a Grécia Antiga, tá? Como o ser humano faz isso, como é esse processo, porque isso já inicialmente na Grécia, o surgimento veio desse conhecimento especulativo que acabou acumulando em Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele nasceu bem antes, né? Desde ali alguns historiadores vão datar esse início já em Homero e Hesíodo, né? E aí veio toda aquela pleiade de filósofos pré-socráticos, Tales, Anaxágoras. Aí tem os dois grandes nomes, que seriam Heráclito e Parmênides, né? Houve os sofistas, enfim, contra quem Platão tão veementemente debateu ali nos seus diálogos, né? O Protágoras, o Gorgias e vários outros personagens sofistas. Mas é ali então que começa, porque todo esse imbróglio que vai culminar na filosofia clássica, ele começa bem antes ali, e esse conhecimento vai se desenvolvendo, e digamos que Platão, de certa forma, faz uma síntese, segundo alguns autores, entre Heráclito e Parmênides. Só que ele não resolve a questão do conhecimento, a apreensão do conhecimento, que é aperfeiçoada com Aristóteles. Após Aristóteles, a queda do Império Romano, há então, segundo o próprio autor, um debacle na filosofia, tá? Quando tem esse período de helenização, queda do Império Romano, que vai se erigir e tentar uma grande síntese desse conteúdo só na Idade Média, tá? Inclusive, é de bom alvitre aqui pontuar que durante o término do Império Romano, né,
que seria o início da Idade Média, até o século XI e XII, as obras de Aristóteles elas não eram muito bem conhecidas, né? Houve depois traduções, né? E aí existe toda uma questão se foram os árabes que traduziram. Tem um livro que fala que foram os monges do Monte Saint-Michel. Aqui não vem ao caso essa questão, mas então há todo esse debate. E Santo Tomás de Aquino ele vai sintetizar e tentar resolver esses problemas, em especial a questão do uno, né, do uno do individualismo, da questão da unidade e da multiplicidade que ocorre na realidade. Então como que nós seres humanos apreendemos a realidade, como nós vemos vários seres humanos e daqueles seres humanos nós extraímos o que os filósofos medievais vão chamar de fantasma, né, e geramos então o conceito. Enfim, tem todos esses pontos principais. E como o autor propriamente diz, esses cadernos, né, que vão discutir o ponto de vista da metafísica, eles não estão preocupados com a história da filosofia. Então, ele vai dizer aqui: o objetivo dos 5 volumes que compõem essa investigação não é examinar a teoria do conhecimento de ponta a ponta, analisando exaustivamente cada um dos problemas e apontando uma solução para todos eles. Tampouco estas lições são uma história completa da epistemologia, que, para ser respeitável, deveria entrar em infindáveis minúcias que certamente ocupariam mais alguns volumes igualmente robustos. Então, o autor vai se prender nas questões importantes relacionadas à questão do conhecimento, da epistemologia, e quais eram os problemas e as soluções que foram dadas naquele momento, né? Então ele não desce às minúcias tanto da questão de alguns detalhes, mas sim as correntes principais e as soluções. E também aqui não se trata de cadernos para o estudo da história da filosofia, mas a questão do desenvolvimento histórico e teórico do problema do conhecimento. Então, se você tem interesse em engendrar aí, né, adentrar e estudar, é extremamente pertinente essa obra, até porque, por exemplo, em determinado ponto, quando ele vai tratar de Santo Tomás de Aquino, ele vai sintetizar toda a questão da epistemologia e sintetiza como Santo Tomás de Aquino deu uma síntese superior a Aristóteles. Inclusive, tem também alguns pontos de como Aristóteles já estava refutando os céticos ali naquele momento, e como o ceticismo Aristóteles o combateu, e como ele é impossível, porque o ceticismo de alguma forma é também uma afirmação. Enfim, então é um livro bem interessante para quem quer engendrar nesse tema, tá? Então fica aqui a minha indicação: o ponto de partida da metafísica, lições sobre o desenvolvimento histórico e teórico do problema do conhecimento. Caderno, no caso, como eu disse, caderno 1, da Antiguidade ao fim da Idade Média, a crítica antiga do conhecimento. Tá aqui esse livreto, tá? Como eu disse, a capacidade do autor é muito interessante em resumir todas essas questões e fincar o pé naquilo que são os pontos mais importantes. Então, fica aqui a minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.